Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso programa especial com uma série de entrevistas a CEOs, empresários incríveis e fenomenais do Brasil, nossa terra tão próspera e a terra do agro. Sempre que a gente fala de agro, a gente lembra do café e hoje esse episódio é especial porque a gente está com a presença aqui da Gelma Franco, que é fundadora do Il Barista, uma boutique de cafés. E olha, você que está acompanhando a gente aí, se inscreva nesse canal, continue acompanhando o BMC News. E, claro, conheça também a nossa mentoria, o nosso programa de formação de empresários em ascensão, Negócios SA. Sempre vai estar aqui na tela um QR Code para vocês saberem mais sobre como participar. Gelma, seja muito bem-vindo ao nosso programa hoje, Negócios SA. Que honra ter você aqui hoje com a gente. Obrigado pelo convite, Gustavo. E honra minha, né, de poder contar um pouco mais dessa minha grande paixão pelo café. Maravilha. Vamos lá, gente. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre uma empresária aqui que faz está sempre presente nos eventos de São Paulo. Sempre quando eu estou aqui nos encontros de empresários, eu vejo você presente. E acho que você também tem essa facilidade de se conectar, né, de fazer essa conexão com as pessoas, com as mulheres, que a gente vê hoje cada vez mais o protagonismo das mulheres no mundo empresarial, né? Mas, Gelma, assim, como que começou a tua história no mundo empresarial? Você começou desde cedo, na escola, na infância, ou foi depois? Acho que a gente sempre procura aqui no programa, antes de falar da empresa, né? O que é a empresa, o que é o negócio, o seu resultado, quem é você, né? Como você chegou até essa ideia de negócio? Então, Gustavo, eu acho que o momento presente é o reflexo de tudo, né? Do teu histórico, né? E o meu histórico vem, eu sou mineira, eu venho de uma família tradicional de classe média e eu sempre fui inquieta, incomodada, mas não de ficar levantando bandeiras, não, incomodada. De uma família grande, de 8 irmãos. Olha. E meu pai, ele era um pequeno empresário, minha mãe também, mas na cabeça deles, os filhos tinham que estudar numa escola particular, era a época. E eu me incomodava ver aquela escola particular que eu não aprendia nada. E aí, muito novinha, eu descobri que a minha vizinha de frente estudava numa escola militar, porque ela ia impecável para a escola, ela tinha postura diferente, e eu fiquei tão curiosa que eu comecei a participar assim, de campeonatos, coisas de academias, de Olimpíadas na escola, até que surgiu uma vaga que para uma pessoa local, que eu não era filha de militar, e eu me inscrevi, eu entrei na escola militar, assim, num colégio militar da minha cidade, muito novinha, eu tinha 12 para 13 anos, e os meus pais foram lá para assinar, porque eu já tinha entrado. Então, assim, eu sempre quis, isso me ajudou muito na minha formação de respeitar o país, a bandeira, a nossa Constituição, ter disciplina. Então, assim, eu sempre gosto de contar isso, porque eu acho que isso, talvez no inconsciente, num primeiro momento, me ajudou na minha formação como pessoa também. E também essa parte de ser muito generosa, eu sou muito generosa das informações. Eu sempre fui muito generosa com as pessoas, no sentido de contribuir. Se eu puder te ajudar, primeiro eu acho que a gente tem que servir. O servir é um dom, sempre foi, eu acho. Tem muita gente que fala muito de networking hoje, mas eu volto um pouco antes. Netweaving, que nem existia essa palavra, mas eu já entendi o conceito. Por quê? Não é só o que a gente pode trocar cartão e fazer juntos aqui. Como que eu posso te ajudar? Né? Como é que a gente pode fazer alguma coisa? Lá na frente, talvez, ou não. Mas o mais importante é isso aqui. Né? Você entender a dor do outro ou querer participar de forma que traga resultado. Então, eu fui crescendo, passei no vestibular muito nova, com 16 para 17 anos. Nossa, e o ensino militar, como ele é diferenciado e bom, né? Muito. Assim, disciplina, respeito ao professor, muito, né? Muito. Eu assim, Hastear a bandeira, hastear a sabe? bandeira, é verdade. Disciplina muito com bom. horários. Tá certo que hoje esse mundo louco de São Paulo, eu não sou tão disciplinada assim como era antes, mas você aprende. Uma coisa que me marcou muito também é que eu entrei muito nova na faculdade, numa federal, e, gente, engenharia, e não tinha nada a ver comigo. Mas imagina, a primeira pessoa da família passar numa faculdade federal, era um sonho dos meus pais. E eu descobri que eu não tinha nada a ver com régua T, com projetos naquela época.
E aí depois fui fazer outra faculdade, me formei em turismo e adorei a parte de hospitalidade. E eu acho que me ajudou muito. E na sequência depois fiz outra faculdade, formação de propaganda e marketing, me especializei em marketing. E criei a minha formação de trabalho, tive uma empresa muito novinha de moda, trabalhei com moda, muito tempo, numa época muito difícil do Brasil, que estava tendo abertura Foi de sua primeira empresa? Olha, era bem complicado, porque moda, na verdade, é algo muito perecível, né? Sim. Tinha que desenhar coleções, fazer, vender, se não vendesse, você perdia o produto, o valor desvalorizava muito, enfim. Depois eu vim ter uma empresa de comunicação empresarial, onde eu ajudava várias empresas a cuidar da gestão do dinheiro dedicado à publicidade naquele ano. Eu não tinha agência de publicidade. Era um outro caminho. Ajudar a distribuir a verba de uma forma que eles ficassem mais felizes, né? Porque eu sou de uma época que as pessoas usavam esse dinheiro dessa verba somente entregavam na mão de uma agência de publicidade. De repente, a dica era: vamos fazer 2 VTs, né, comerciais de TV. Mas peraí, gastava toda a verba do ano inteiro. Né? E não trazia resultado. Tempo de publicidade, comunicação. Porque falava tudo no macro, né? Enfim, e aí a minha formação é essa, sempre fui empreendedora. Sempre, assim, sempre trabalhando, sempre construindo. E você já estava em São Paulo nessa época? Não, eu vim quando a empresa de marketing, em Minas Gerais. Sim. A empresa de marketing, sim. Mas há 23 anos atrás, eu falo que eu me apaixonei pelo café. Primeiro o café se apaixonou por mim, depois eu me apaixonei pelo café. E aí, então, assim, aí você vem para São Paulo, começa a empreender aqui. Eu já vim com a minha empresa de comunicação. Já tinha assim, dado certo em Minas Gerais, já tinha validado. Sim. Porque São Paulo tem um setor de comunicação muito grande. Eu falo que você tem alma empreendedora. Você sofre muito porque eu sou empreendedora e sou empresária. E sou única, sozinha, only. Então, o que acontece? Essa fica brigando com essa o tempo inteiro, porque a empreendedora quer fazer. A empresária, olha, tem que fazer conta, tem que fazer o planejamento. Quando eu vim para São Paulo, eu nem tomava café. Acho que é uma próxima pergunta que você vai me fazer, por que o café? Né? Talvez, acho que eu chegaria assim, nossa, muitas das vezes na nossa vida a gente passa por várias situações, a gente fala, nossa, para chegar de repente num contexto totalmente diferente, mas que tudo se complementa e tudo se encaixa, né? Eu acho que foi isso, eu não tinha intenção, eu nunca tinha empreendido em serviço de porta aberta, de varejo, nunca. Tudo que eu fiz foi sempre... Quando eu trabalhei com moda, eu criava confecções e vendia para lojistas. Sempre atacado, né? Atacado. E o outro, a minha empresa de comunicação, era voltada para servir. E agora, porta aberta, varejo, consumidor final, é outra história. Uma loja, né? Uma lojinha com produtos, com todas as dificuldades e desafios. E no café ainda foi maior, porque o café... Ele entrou na minha vida da seguinte forma: eu tomava café só de uma forma social, nunca gostei de café. Café me fazia mal, café me dava azia. Não era uma bebida para mim que me interessava. A minha referência do café era a minha memória olfativa do meu pai, passando o café, o cheiro do café, e aquilo me despertava, era o meu despertador para eu ir para a escola. Era isso. Nossa, verdade. Quando a gente escuta, a gente sente cheiro de café, a gente fala, nossa, hora de acordar. Né? É isso. Então era a única referência que eu tinha. Então não era uma bebida prazerosa, mas eu estava fora do país, estava na Bélgica, em Bruxelas, muito frio. E naquela época não existia WhatsApp, não tinha celular. Na época meu marido falou, eu vou entrar aqui nessa galeria de arte. Eu falei, não quero mais, estou com frio, vou ficar aqui te esperando. E o ficar aqui esperando foi fundamental na minha mudança de chave, sabe? Porque eu entrei numa chocolateria com café e aquela coisa do europeu, ele atende sozinho, ele lava a mão, ele volta, uma pequena fila, as pessoas são educadas, as pessoas esperam para ser atendido. E eu percebi que ele tinha várias sacas de café naquele local e uma delas estava lá, Made in Brasil. Quando ele me atendeu, ele fez uma pergunta que realmente mexeu comigo, que ele falou, como você quer o seu café? Para mim era coisa de americano, né? Large, você quer um copão, você quer assim, filtrado. Não, ele me perguntou o sensorial do café. Uau! E aí, porque eles já tinham um pouco disso lá, né?
países europeus, já tinha acesso a muito mais produtos gourmets do que a gente, né? E aí a gastronomia é mais sofisticada, né, do europeu. Sim. Então, eu não tinha essa referência no Brasil, nunca tivemos. Ok. E ele me serviu, para quem não tomava café, em 40 minutos eu tomei 3. E 3 que para mim não eram café, porque não era o que eu bebia aqui. Ok. Voltei de lá, nunca, não já com a veia empreendedora de querer ter café ou cafeteria. Eu vim como consumidora, querendo repetir aquela experiência que eu vivi lá, de um bom produto. Eu acho que tudo convergiu, né? O local, o café, a pergunta que ele me fez. E ele não ficou me encantando, conversando, não. Ele foi muito rápido, mas isso, saí de lá com insight. Quando eu cheguei e voltei para São Paulo, aos finais de semana, eu saía procurando cafeterias. E não tinha. E muito menos de café de qualidade. Que eu falava, caramba, estava escrito lá Made in Brasil. Esse café sai daqui, vai lá para fora. Por que não tem? E não tinha. Não tinha. E aí não tinha, eu passei quase um ano meio que desenhando o modelo, entrei em contato com gente de fora que já tinha mais ou menos alguma coisa. Como eu não tinha? Nós tínhamos uma demanda adormecida. O Brasil, desde aquele tempo, já era o segundo maior consumidor de café do mundo. Aí não existia. Eu sabia que tinha produtores, nós éramos os maiores produtores de café. Quer dizer, matéria-prima não ia faltar. Sim. E aí, como não tinha um modelo do jeito que eu desenhei na minha cabeça, eu criei. Que legal. Bom, essa foi a nossa primeira parte do programa. A gente vai saber um pouquinho mais agora eu acho que assim, como agora foi essa criação, né, dessa primeira loja, os primeiros desafios e como está hoje, né? Então é o seguinte, ó, a gente volta já já ao nosso primeiro intervalo, a gente volta para o nosso próximo bloco em alguns segundos. Não sai daí, a gente volta já já no nosso próximo bloco com a Djalma Franco, que é CEO do Il Barista. Até já! Estamos de volta com o nosso programa Negócios S.A., com histórias incríveis de líderes, CEOs e empresários. E hoje com o Djalma Franco, aliás, que há pouco tempo foi lançado a Rota do Café em São Paulo, e a Djalma Franco é uma referência de café no Brasil. Contou no primeiro bloco aqui a sua história, de como chegou até o café. E até me permita fazer aqui um breve comentário, Djalma. Quando você fala por que o Brasil não tem um conceito de café, boutique, pensando sempre em valorizar, né, essa questão Sim. de o Brasil pode, o Brasil é capaz. Quando você falou também do ensino cívico-militar, que é importante para a gente ter uma disciplina. Gente, olha, quebrar todas essas barreiras, né? De falar assim, olha, o Brasil é capaz de ter um ensino de qualidade. Eu servi por 5 anos as Forças Armadas, você falou de servir, e digo que foi incrível, eu tive um antes e depois na minha vida, onde eu começo a me interessar mais por estudar, por vestir a camisa do país e falar, a gente é capaz, nós brasileiros somos capazes. Eu falo, quem vai mudar o Brasil não são políticos, são os empresários, né? São os empresários com alma, são os empresários que vão fazer essa mudança. Verdade. E acho que essa história, né, é um pouco disso. Você viu diria uma oportunidade, mas na verdade que você sentiu falta, né, daquela Exatamente. experiência. Exatamente. E aí você vai trazer para o Brasil, né? Como é que é esse seu primeiro momento de criar uma loja, de criar essa experiência, esse conceito que você tem de boutique? Então, acho que a minha formação também me ajudou por pensar em 3 coisas ao criar o Il Barista Cafés Especiais. O produto em si, eu entendi que tinha uma necessidade. Ok, a gente já bebe café, mas as pessoas bebiam apenas como bebida funcional, mas não entendiam o valor, né? Presença, porque eu sempre viajei muito, eu sempre estudei muito, eu sempre li muito. Eu achava que tinha que ser um local para experience, para experiência do consumo. Tá? Era bem pouquinho do que eu tinha vivido lá, mas eu entendi que dava para fazer melhor. E depois, gente, valor. Valor. Acrescentar valor a um commodity. É isso que eu fiz. Já estava aqui, existia. Só que nem os produtores sabiam dar valor, né? Nem como que isso ia fazer. Aí começava a chegar os desafios. Então aí foi quando eu quis montar. E por que a palavra Il Barista? Porque o nome. Porque barista, na verdade, já era uma profissão lá fora, não tão conhecida. As pessoas achavam que o sommelier do café. Não.
O sommelier tem até o acesso até você para te indicar um bom vinho, mas ele não interfere no vinho que você vai tomar. O barista, sim. Então, eu queria ser esse algo mais. Hoje eu tenho uma equipe de baristas que eu treino e eu sou uma especialista em cafés, mas na minha época ninguém me ensinou nada. Eu tive que aprender muito sozinho. Voltando. Mas essa cara era quando que começa? Assim, qual 2003. 2003. A gente está falando de hoje, 2025, a gente está falando de 22 anos. 2003 você começa esse conceito no Brasil. A primeira loja em dia 13 de janeiro de 2003. E eu já quis que fosse, sabe onde? Estava entrando um complexo no Brasil, uma marca internacional de hotéis chamada Meliá. Tinha que ser lá. Sabe por que tinha que ser lá? Porque pelo menos era alguém que já tinha viajado e já ia mais ou menos entender o que eu queria fazer aqui no Brasil. Sim, sim. Então, no meio disso tudo, eu tinha conseguiu. Alguns desafios. Sim. Conseguiu. Não, consegui depois de 4 reuniões de conselho. E você já foi em alguma reunião de conselho? Não é toda semana. Eram os empreendedores que não acreditavam no meu negócio. Mas eu acreditava. Eles falavam, o que você vai fazer? Uma cafeteria? Não, é uma boutique de cafés. Boutique de cafés. Aí chegou um ponto que um deles falou assim, escuta, coloca outra coisa aí no projeto, porque a preocupação deles era com a rentabilidade. Eles queriam, você vai ter capacidade financeira para pagar esse aluguel e fazer o que você quer fazer. Eu tinha tanto brilho no olhar, como esse que você está vendo aqui agora, que eu continuo tendo depois dessa longa jornada ainda trabalhando. Porque eu acho que quando você tem alma empreendedora, não sai de você. Pode ser o problema que aconteceu, o dia difícil, as dificuldades. Você acredita em você, você vai lá e faz. Que legal. Voltando, desafios. Desenvolver, eu falo que são 3 Cs. Desenvolver a minha cadeia de fornecedores. Porque eles só exportavam, entregavam, ou então entregavam para a cooperativa. E ninguém pensava no mercado interno. O que eu escutava é o seguinte, o Brasil não tem paladar para isso. Por que você vende o seu melhor? Eu falava na fazenda, por que você entrega o seu melhor lá para fora, a esse preço? Por que não vende para o Brasil? Vender para mim? Ah, não, é muito pouco, vocês não vão ter condições de consumir. O Brasil não tinha, quer dizer, tinha que desenvolver o fornecedor, desenvolver colaboradores, porque não tinha faculdade de gastronomia, não tinha Masterchef, não tinha nada disso, não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha influencers, nós só tínhamos mídia escrita e TV. Então, era difícil você ter acesso para propagar o seu produto. E era difícil de capacitar e trazer pessoas para trabalhar com você. Aí o que eu tive que criar? Campeonatos. Eu fiz o primeiro campeonato de barista do Brasil no próprio ano 2003. Foi o primeiro campeonato. A gente mandou uma pessoa para fora para representar o Brasil, que a Associação lá fora de Cafés Especiais só tinha 2 anos que existia lá fora, e a gente já entrou no embalo, criamos o primeiro concurso de café, e aí ajudei a fundar a Associação de Cafés e Baristas do Brasil. Trabalhei muito pelo institucional, muito. Tanto é que o 3º C chama Customer. E o cliente, como que eu ia trazer esse cliente? Eu tive que ajudar a educar o consumidor para cafés especiais. Nós não tínhamos paladar, eu não tinha paladar. Então eu falo isso com prazer e deu muita dor. Porque, na verdade, você tinha que ensinar do zero, assim, não é que a pessoa, eu sei tomar café, eu gosto de café. Não, você gosta da porcaria que nos empurra a vida inteira, chamado café do Brasil. Não é isso que eu estou te apresentando. Estou te apresentando um produto suprassumo, excelente e que vai fazer bem para a tua saúde. Começa por aí também, né? E aí começamos a ter referências de consumo. Nossa, que desafio. Toda uma cadeia produtiva, né? Que você... Nossa, que desafio. Djalma, e assim, como foi esses primeiros anos? Você já conseguiu ter um resultado de início? Porque o que eu falo aqui? O empresário, ele tem que ter coragem, ele é um líder. Por quê? Ninguém vai acreditar em você no primeiro momento. Quando a gente fala isso, você está dando mais um exemplo que realmente é assim. Ninguém acredita em você no primeiro momento, mas você tem aquela ambição. Você acredita. Sabe perdoar. Porque muita gente vai se decepcionar no meio do caminho, né? Muita gente que você vai ajudar, vai explicar, vai ficar pelo caminho, você tem que perdoar para não ficar rancoroso, né? E 3º, comunicação. Você tem que ter uma comunicação incrível
para conseguir convencer. No seu caso, né, o produtor de café, o dono do hotel, que tem a loja, Sim. Sua comunicação precisou ser muito assertiva para você formar o teu time, para você ter um time de qualidade. Sim. E falar com essas 3 características, né, eu digo que é uma decisão importante que você está deixando para a gente, de um legado nesse programa. Com certeza. Né? Coragem, perdoar e comunicação. Sim. Acho que você teve muito disso, né? Também tem uma coisa, Gustavo, que eu trago na minha vida, que é o seguinte: eu sou muito persistente naquilo que eu acredito. Eu não sou sonhadora. Eu sou a pessoa que sonha, planeja e executa. Tá? Isso é muito importante. Nós que somos empresários, em qualquer lugar do mundo, o empresário brasileiro, o executivo brasileiro é muito valorizado em qualquer lugar do mundo, inclusive. Por quê? Porque o cara entende o que tem que ser feito, vai lá e faz, entrega com excelência. A maioria, né? E eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente tem que valorizar o que é nosso. Nós somos o celeiro deste mundo. Olha, para você ter ideia, em 2003, a produção de cafés que a gente mandava para fora era mais ou menos 22, 23 milhões de sacas de café, no geral, tá? Agora, ano passado para esse ano, que é uma safra complicada, mas assim, porque entre safra, um ano bom, um outro ano não tanto de colheita, nós chegamos quase a 60 milhões de sacas. Triplicamos, ou seja, ainda tem capacidade por hectare produzir muito mais. A terra é fértil, as pessoas gostam de trabalhar. Então, assim, o nosso produto é muito bom. Eu acho que, assim, desse período para cá, existe a palavra perdão. Acho que a gente tem que perdoar. Eu sou uma pessoa que eu sou extremamente feliz. Eu não sou otimista, não. Eu sou feliz. Pode ser o que acontecer. Eu falo que eu engano bem os meus adversários, porque eu acordo bem, vou trabalhar, vou produzir. Tem coisa que tem que resolver, tem coisa que eu fico no meio do caminho falando isso não vai dar, mas enfim. O que eu acho que a gente faz na nossa vida, que eu acho que eu deixo de legado, é que o quanto que o café é o conduíte que me leva a fazer boas conexões e mudar a vida das pessoas, o impacto que isso dá. Que eu criei, nessa de perdoar, eu criei gerações de duas, a gente já está na segunda geração de café. Eu ensinei muita gente a profissão de barista, a profissão de degustador, a profissão de ser mestre de torra, tudo coisa nova dentro da cadeia Cafés Especiais. Porque eu falo que eu não entrego o café, a gente entrega a experiência mesmo. Então eu preciso ter pessoa capacitada. Boutique, né? A gente é boutique. Em função disso, é o valor muito maior. Mas naquele início você tinha só o café, porque hoje eu vou no Barista do Shopping Cidade Jardim, eu peço lá um pão, tem um pão de qualidade, tomo um café da manhã ali. Naquela época você já fez essa experiência de ser meio que, não sei se a gente pode chamar aqui de restaurante, lanchonete, você foi incluindo isso, sabe? Assim, isso que eu queria... Na verdade, foi um pouco diferente, porque é o seguinte, eu já cheguei com os 2 pés na porta. Tudo. Eu já cheguei sendo boutique de cafés. Eu oferecia 3 tipos de blends de cafés diferentes há 22 anos atrás. As pessoas não sabiam nem o que era um. Blend ainda, eu oferecia um café orgânico. Brasileiro, só brasileiros. Primeiro blend de café brasileiro, muito. podemos dizer? Oi? Primeiro blend de café brasileiro? Blend, na verdade, não, porque blend, se a gente entender como blend, a pessoa acha que é misturar algo com algo. Eu entendo blend também, que é algo que eu criei. Então, assim, eu comprava o café verde, eu mesmo torrava, e aí eu transformei a matéria-prima, né, em algo muito maior de excelência, porque aí entra a técnica do café, a varietal, o método de processo pós-colheita, a embalagem. Então, tudo isso é uma preocupação. Isso tudo é blend, mais que se transformou num brand, né? Legal. Ao mesmo tempo, os meus desafios foram me acompanhando, porque era um tiro no escuro, né? Mercado novo, produto diferente, e eu tinha que amadurecer tudo. Se você entra hoje em qualquer Google, em qualquer IA da vida e pergunta como era em 2003, você vai ver que o mercado era inexistente. A palavra nem existia no dicionário. Podemos dizer que os 5 primeiros anos foi de plantio. É de abrir plantio e abrir mato. Abrir muito mato, só de investir muita floresta. E colher, né? Era muito inchada aí, mas eu não tinha plano B, Gustavo. Eu tinha A e A mais. Ou dá certo ou dá certo. Né? E olha, os primeiros anos, eu falo para você, eu não sabia o que era olerite. Eu sabia o que era pôr dinheiro. Tudo que eu ganhava era para poder era voltar. E o empreendedor, quando ele entende que ele passou a ser empresário, ele precisa ter isso muito consciente.
O empresário, ele tem que voltar e dedicar tempo e dinheiro e energia no negócio. Não adianta abrir uma porta e achar que vai rodar sozinho. Não funciona. Que aula, muito bom. Estamos hoje com Gelma Franco e hoje ela está sendo realmente aqui um grande ensinamento para as mulheres, para as empresárias, para os empresários no Brasil. E no próximo bloco a gente vai falar sobre o setor de café no Brasil, que aliás a bandeira do Brasil, a primeira bandeira do Brasil tinha o símbolo do ramo do café. Sim. O nosso país tem ali um pezinho muito forte no café e é por isso que a gente volta já, daqui a alguns segundos, para nosso próximo bloco, falar sobre a regulamentação do setor e como está indo o café no Brasil. A gente volta já. Tchau. Estamos de volta com o nosso programa Negócios S.A. para a nossa entrevista exclusiva com a Gelma Franco. Gelma, sobre o café, o brasileiro ama o café. São Paulo, o estado de São Paulo, né, um dos estados, eu descobri recente, que mais consome café no mundo. É verdade. Né? E você foi uma das precursoras da experiência do café. Não só tomar o café para acordar, não é isso? Vou tomar o café para eu acordar. É muito mais além disso, né? Eu vou tomar um café para fazer uma reunião. Quantas reuniões de negócios são feitas tomando café? Sim. Né? Quantos casamentos, quantos relacionamentos aí são celebrados tomando café? A vida, podemos dizer assim, tudo na nossa vida passa por tomar um café. Eu, particularmente, faço muitas reuniões no meu dia, reuniões. E todo lugar que eu faço reunião, a pergunta é: aceita um café? Então o café está presente na nossa vida, está presente na nossa história, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Brasil, né, como um país que exporta café. A gente pode falar isso, encher aí a nossa boca, falar a gente exporta café, mas fica uma pergunta. A gente aproveita o café dentro do Brasil ou quem está aproveitando mesmo são as pessoas que compram esse café? Agora sim, acho que a gente está começando a entender. Para mudar uma cultura, são 20 anos, é uma geração. E acredito que agora também a gente tem internet, redes sociais, e tem essa nova geração que foi chegando, milênios para cá e a geração Z, eles têm acesso a muito mais coisas que eu, na minha infância, eu não tinha. Né? O poder da escolha, o poder de opinar, né? E de experimentar, degustar coisas novas também. Então eu acho que a gente, pós-pandemia, a gente está vivendo mais, eu preciso olhar mais a vida, viver mais, aproveitar mais. E o Estado de São Paulo, o governo de São Paulo, agora com Tarcísio, com Jorge Lima, com Roberto Luceno, o secretário de Turismo, outro de Desenvolvimento, está fazendo um trabalho incrível de trazer esse resgate, que é conhecer as origens do café. Do Estado de São Paulo, a riqueza do Estado de São Paulo. São Paulo, centro de São Paulo, aqueles prédios maravilhosos, todos foram construídos muito à base da riqueza que veio oriunda do café. Né? Então eu creio que isso vai ajudar muito a levar desenvolvimento, não só de turismo para essas cidades que fazem parte da rota, depois a gente pode deixar aqui embaixo todas as origens, que é bem legal. Eu acho que leva também a proximidade, é conectar as pontas. Quando o consumidor consegue encontrar o produtor, ele vai valorizar muito mais. Então essa troca vai ser muito bacana, vai ser muito generosa. Além disso, leva desenvolvimento para esses lugares, mais ainda, né? Leva desenvolvimento, leva conhecimento. E eu acho que leva também prazer. Café, para mim, sempre foi muito prazer. Tem que ser prazeroso. Uma das grandes mudanças que a gente vê com uma atitude nobre como essa, né, feita aí pelo governo de São Paulo, é de criar essa rota do café no estado, né? Um estado incrivelmente pujante, aonde a maioria das empresas do Brasil se encontram no estado de São Paulo, né? Os maiores faturamentos. Obviamente que a gente tem outros estados muito fortes na produção de café, Espírito Santo, Minas Gerais, Minas, né? Mas está todo mundo junto nessa. Óbvio que por a gente estar em São Paulo, né? Obviamente sempre vai querer puxar mais essa área para o nosso lado, mas o Brasil como um todo, né, tem todo esse arcabouço favorável para plantar, uma terra abençoada, como a gente costuma dizer. Agora, um ponto que a gente percebe na segmentação hoje,
o café de experiência é perfeito, mas a gente não tem hoje uma marca de café que seria, por exemplo, da cápsula, né? Então, assim, hoje a gente toma muito café em cápsula. Sim. Né? O café de cápsula... Facilidade, né? Facilidade. A comodidade, a praticidade. Até agora, antes de chegar aqui no estúdio, tomamos um café de cápsula, né? E no Brasil não tem nenhuma empresa assim que está nesse segmento de cápsula. E você tem interesse em ir para esse segmento assim de cápsula? Acho que você foge um pouco do teu... Então, a gente faz cápsulas já há 8 anos já. Você tem a cápsula, então? Sim, que desde legal. que foi... quem começou com a história toda de cápsula foi Nespresso, muitos anos atrás lá fora, mas que as patentes foram caindo, né? E aí, a partir do momento que as patentes foram caindo, a gente foi entrando no mercado. Então, a gente tem uma linha de cápsulas de cafés especiais que são incríveis. Aliás, eu tenho um café que eu estou te dando de presente, que é o Salsa, que ele tem um fundo cítrico incrível. Então, olha aí que bacana. É um mercado muito interessante. Eu acho que seria legal você falar agora quais os tipos de produtos do café que eu encontro hoje no Il Barista. Nós temos uma linha de produtos que vai desde copos, xícaras, métodos de preparo. Nós temos mais de 7, 8 tipos de métodos de preparo para você fazer um café, uma extração de café filtrado. É um ritual, gente. Fazer café deixa de ser algo assim, rotineiro. Pego uma água, jogo aqui. Não. A gente tem cursos que ensina os coffee lovers e os novos que vão chegar a fazer um melhor café. Porque o café é um produto que ele tem alto valor, mas você tem que saber fazer. Tem um procedimento correto, tem uma receita correta para você extrair o melhor desse café também. Desde a água que você vai usar. A gente tem cápsulas, nós temos 12 tipos de cafés, blends, cada um tem uma história própria, cada uma tem uma origem, terroir diferente. A gente tem um café que tem um fundo de vinho. Ele é um café que foi fermentado, tem um método de processamento dele que ele passou por uma variedade, fermentação. Então, de incrível. Café, né? E além disso, nas nossas lojas, a gente tem uma linha de acessórios e de presentes. Então, quer dizer, um jeito de vida, um lifestyle do café. É total. Né? O café não é mais uma bebida nunca assim, simplesmente funcional. E nem é só para fechar um bom negócio, ou então quebrar o gelo, né? Vamos ali tomar um café? Você quer conversar com alguém na empresa, você leva para copinho para o cantinho do café. O café é muito mais do que isso. O café é lifestyle agora. Legal. Mas muito mais do que isso é prazer. Eu entendo muito assim. E tem mais. Quando eu falo que tudo que você faz na tua vida, você tem que pensar qual o propósito. Por que você faz isso? Né? Hoje eu trabalho, eu falo que sou uma privilegiada mesmo. Você trabalha com o que você gosta. Não, eu aprendi a gostar. Você tem que gostar do que você faz. E mais do que isso, tomar muito cuidado com essa nova moeda que existiu na nossa vida. Por isso que eu falo, não desperdice seu tempo usando um café precioso e fazendo ele mal feito. Não desperdice teu tempo, que é a minha moeda mais valiosa hoje, a tua também, do todos mundo. Acredito, é verdade. O tempo, né? Fazendo aquilo que não te dá prazer, ou então fazendo, assim, entrando num projeto que não vai te trazer ou dinheiro, ou realização profissional, ou pessoal. Porque na vida é isso, né? Tempo, energia e dinheiro. Não, muito incrível. Variedade de produtos, né? E cursos, né? Então você está bem presente também na formação desses apreciadores do café, de pessoas que vão trabalhar com o café, tem a geração de emprego. Você tem uma noção, a gente sempre pergunta aqui, de quantas pessoas, diretas e indiretamente, você emprega? Assim, porque você gera de oportunidade. Diretamente, a gente é uma empresa com 50 e poucos colaboradores, então, direto. Mas indireto, eu movimento toda a cadeia, né? Porque você formou várias pessoas. Desde os produtores que produzem para mim, né? Desde o cara... Eu tenho fornecedores que estão comigo há mais de 20 anos. Eu ajudo a melhorar o negócio dele. Eu acredito muito em ecossistema. Eu acho que você tem que fazer, o outro também, melhora aqui, traz aqui, puxa para você, porque todo mundo ganha em valor. Né? Legal. Além disso, é uma preocupação agora muito grande com o ISG. Eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade. A gente tem esse café que eu trouxe para você, o Salsa, é o primeiro café carbono neutro do Brasil. Legal. Lancei há 2 anos atrás com selo de certificação. Parece tão louco, tão distante do consumidor final. Eu sou uma formiguinha, se a gente pensar assim, num mundo chamado Brasil de cafés especiais.
mas eu sou insistente, eu sou incomodada. A gente precisa ser responsável pelo nosso planeta. Muito bom. Em relação a hoje lojas, né? Loja que você fala, lojinha que tá lá na rua e tal, mas hoje você tem quantas lojas nível Brasil e São Paulo? Eu estou muito focada ainda em São Paulo, tá? Uhum. São 8 lojas. Na a Escola do São Café Paulo? abre tudo em São Paulo. Cidade de São Paulo, Uhum. temos 8 lojas. Modelo corner, modelo shopping, modelo rua. A Escola do Café, a torrefação própria. E estou muito focada. A gente não tem franquias. O meu modelo de negócio é gestão única. Eu acredito muito em parcerias, em sociedades, mas de um outro modelo híbrido. Gosto de que as pessoas empreendam, ensino muita gente, converso com muitas pessoas que queiram não só trabalhar com café, porque ser empresário é desafiador, hein? Ser empresário no país é muito desafiador. Vamos lá, agora falando de uma loja que eu quero falar dessa Tá loja, bom. porque eu vou no centro de São Paulo. Tá. A gente está falando da televisão BMC, muito investidora que está trabalhando com o mercado financeiro. A B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, no centro, ali pertinho, tem uma loja da Do Gelma, Ilbarista. do Ilbarista. E essa seria hoje a loja, assim, que você é a menina dos olhos de vocês, ou tem outras? Você queria até deixar um convite para as pessoas irem lá Gustavo, conhecer. todas, é como filho. Todos são lindos, todos têm suas particularidades. Mas a loja da B3 foi um grande desafio, porque quando eles vieram, me convidaram para fazer parte do projeto lá e abrir uma loja no centro histórico, eu te confesso que eu falei, centro histórico, São Paulo, tem alguns desafios lá para ser vencidos. Mas, olha, eu sou extremamente feliz de estar lá. Primeiro porque é onde que tudo começou, né? O marco da cidade e tal. E segundo que as pessoas estão tendo oportunidade de beber um café de excelente qualidade, entregue com excelência. Porque não é só ter o produto, a entrega tem que ser muito valiosa também. E eu tenho oportunidades de contar isso, as pessoas conhecerem mais. Eu acho que a formação e a educação é muito importante. Então, eu tenho essa loja de lá, algumas coisas de desafio. A escola é um desafio, porque uma escola não é uma escola aberta, é uma escola para coffee lovers e para quem quer fazer curso. E é presencial ou online? Não, online não. Não dá para trabalhar café, não dá. Eu tenho um curso muito bacana chamado Percepção Sensorial, que você só vai tomar café nos últimos minutinhos da aula. O curso inteiro é cheire melhor, sinta mais, observe mais. Sempre falando de percepção sensorial. Então, eu creio que todas as lojas são diferenciadas. E os cursos acontecem em uma loja específica ou acontece na Casa Ilbarista, onde que a gente tem a torrefação e a escola do café lá, somente nessa unidade. Mas dá para a gente leva muito, mas a gente leva muito esse curso para masterclass para as empresas. Então fica aí uma dica, quer fazer algo diferenciado na sua palestra, na sua convenção, no seu congresso? E qual que é o contato que as empresas se interessarem para falar com vocês? eventos@ilbarista.com.br. Também tem as nossas mídias sociais que as pessoas podem entrar. O Instagram de vocês é? Ilbarista Cafés. Cafés. E o site? O site ilbarista.com.br. Tá fácil encontrar, tá, né? Só digitar no Google que aparece hoje em dia, né? Sim. Todas as páginas, legal. Incrível. Olha, não é só tomar o café, viu? Então, o barista traz toda aqui uma experiência, desde você se preparar com um curso para você ficar expert no assunto. E eu acredito que deve ter um mercado aí de empregabilidade muito grande, hein? Mas no último bloco, a gente volta já. A gente quer falar um pouquinho sobre erros e acertos com a Gelma. E não sai daí, a gente volta já, alguns segundos. Estamos de volta para o nosso último bloco. Que pena mesmo. Mais um episódio incrível aqui, mas passa muito rápido. E aqui na BMC News, todos os programas são incríveis, mas o Negócio Essencial especial tem sido muito agregador conhecer toda semana uma história de vida diferente, um negócio diferente, uma empresa que gera emprego e renda para o Brasil, que são histórias incríveis. Esses empresários que mudam o Brasil com alma, com liderança e com coragem. Agora, se você quer de novo, eu vou até repetir aqui, se você quer seguir aí o barista, conhecer mais, tomar o café, ou conversar com eles para a sua empresa,
pode entrar no youbarista.com.br, que é o site, não é isso? Sim. Ou na rede social, Youbarista, ou o Youbarista e-mail, Cafés. Youbarista Cafés, na rede social, e o e-mail, eventos@youbarista. Se você quiser seguir aí também já as minhas redes sociais, é o Gustavo Araújo _oficial. O Marcos Saravalho não está aqui hoje, mas também segue lá o Marcos Saravalho no Instagram. E a página do Negócios SA também, onde a gente sempre está postando lá as nossas aulas, nosso programa de formação de CEOs, com várias aulas. A gente tem um curso aqui também que a gente forma CEOs para se tornarem, terem alta performance. A gente tem aula desde Media Training, desde aula em área comercial, liderança. Temos vários blocos ali de aulas e temas. E você está convidado já, quando quiser também, passar um pouquinho da tua experiência lá para todos os membros do clube, vai ser muito incrível. Vai ser um prazer. Nesse bloco aqui agora, a gente vai falar um pouquinho sobre erros e acertos nessa tua trajetória aí de 2 décadas, sendo referência no protagonismo no mundo do café. E, obviamente, deve ter tido muitos erros também. Né? Às vezes a gente só quer falar os acertos, obviamente, mas os erros, eles são muito importantes para, principalmente quem assiste a gente sempre coloca esse bloco aqui no nosso curso, falando, gente, aprenda com os erros e acertos de pessoas, de empresários, líderes que chegaram num resultado como o seu. Né? Se você puder abrir pra gente aqui, um erro que te marcou na tua história, que falou, cara, esse erro me mudou, doeu, mas me ajudou e eu acho que quanto mais a gente erra, mais a gente fica melhor. O Brasil não pode condenar o erro, né? Nem condenar, por exemplo, fali uma empresa, quebrei. Isso é ótimo, isso é bom, porque eu tive coragem de fazer, né? Foi atrevido, né? Exatamente. Então, assim, depois um acerto que você fez, sabe? Se você puder compartilhar com a gente, vai ser bem legal. Olha, acho que foram tantos pequenos, grandes erros, né? Às vezes não há, assim, de arriscar. Eu acho que o primeiro erro, talvez, que eu acho que eu cometi mesmo, estou falando no empreendedorismo, tem muito a ver da minha segunda loja. Tá? Por quê? Porque eu estava dentro do Hotel Meliá, eu queria que fosse lá, só que assim, as pessoas demoravam para chegar até lá. E aí, a partir do momento que eu criei uma massa crítica, que as pessoas começaram a ir, levar os amigos, começar a contar, eu não queria mais sair dali. Acontece que a bandeira mudou. E nessa da bandeira mudar, foi para uma outra bandeira no Brasil. Essa outra bandeira, ela já não achou tão interessante ter aquele espaço ali, que ela queria usar aquele espaço para ser sala deles de eventos, enfim. E aí a gente começou meio numa discussão de posso ficar, tem que pagar tanto, enfim. Negociação comercial. E aí eu achei que eu já estava madura o suficiente, 2 anos de empresa, 2 anos de libarista, que eu já podia falar, não, eu vou construir minha loja aqui do lado. Porque eu tinha cliente, eu achei que eu já tinha o principal. Só que era um mercado muito imaturo ainda. E aí eu gastei o dinheiro que eu não tinha, derrubei uma casa do lado do hotel e fiz a minha segunda libarista. E não foi tão sucesso como foi a primeira. No primeiro momento, né? Break-even demorou para chegar, foi bem desafiador. Mas é a lei do aprendizado, aprendi muito. Por quê? Porque o mercado não estava maduro, as pessoas não me conheciam e eu fiquei contando simplesmente com um cliente que estava acostumado a ir ali do lado. Ou seja, pense bastante, porque estrategicamente 100 metros, 50 metros faz muita diferença. Esse foi um erro que foi a imaturidade e já achar que eu já estava pronta para poder dominar o mundo, né? Esse foi o primeiro. Eu acho que é um dos maiores. Outro, talvez, é apostar em pessoas que você... Eu acho que aí eu errei menos, tá? Porque eu até sei apostar em pessoas, demorar para desligar. A vida me ensinou, e mais de 2 décadas me empreendendo, é que o ser humano é o seu ativo mais precioso. Mas para contratar, eu contrato pelo chá. Competência, o cara tem que ter um currículo, tal, habilidade, o cara já trabalhou, já sabe fazer, né? E você tem uma coisa chamada atitude. O meu feeling sempre foi muito bom nas atitudes, saber. Eu contrato pelo chá e demito pelo ar. A atitude errada tem que ir embora.
o cara está fora da cultura da empresa, não entendeu o que veio fazer aqui, você fala, instrui, treina, ensina, e mesmo assim a pessoa continua tendo atitude fora do contexto, não demore para desligar. Mas eu entendo o seguinte, a gente está vivendo então numa nova fase, inclusive por causa da geração Z, pós-pandemia, e que as pessoas estão muito voláteis, sensíveis e voláteis. E isso faz com que você pense um pouquinho mais, né? Tipo, mas mão de obra está tão complicada em todos os setores. Essa semana eu li uma matéria dizendo que 52% dos negócios no Brasil estão sofrendo por falta de mão de obra qualificada. Não é que, olha, o índice de desemprego continua alto, altíssimo, mas não está a pessoa certa encaixando na empresa certa, está dando match. E aí você tem que, de novo, mesmo assim, eu ainda falo para os meus gestores, pessoa errada tem que tirar rápido, atitude errada, mas ele é um bom profissional, ele é um bom vendedor, ele é um bom técnico, ele é um bom barista. Atitude errada tem que sair fora. Por quê? Isso vai comprometer toda a sua essência. Né? Então eu acho que isso eu fui aprendendo ao longo da vida, que não demorei algumas vezes. Acertos, olha, eu sou abençoada, eu tive muitos acertos. Gente, demora muito. São acertos que foram programados para acontecer. São vitórias que eu fui galgando. Vou subir um degrau aqui, o outro ali, porque eu já sabia onde que eu quero chegar. E ainda não cheguei, tá? Então, assim... Isso foi como uma... Desculpa aqui o termo, mas como uma boa mineira, né? Comendo pelas beiradas, né? Fui vendo, assim, fui acompanhando o setor. É um elogio, eu fiquei... Tá? Aliás, os mineiros são excelentes em negócios. Sim. E, né, em todos eles, muito competentes. Sim, o que eu penso assim também, Gustavo, eu não fiquei parada no tempo. Eu continuei estudando muito. Eu vou em eventos, você me vê em eventos empresariais, muito verdade. Mas eu estudo muito. Eu continuo fazendo cursos, eu vou para feiras internacionais, as minhas custas de ir. Eu estive agora na NRF em Nova York, é a maior feira de varejo do mundo. Aconselho todos os empresários a se levam para cima aí nessa feira. É disruptiva, é Ditas feira tendências, né? de varejo. Não fui lá para falar de café, nem ver café. E eu acho que isso te traz o quê? Conhecimento nunca é demais, só que o valor hoje não está no conhecimento, é como você vai aplicar esse conhecimento, onde e quando. Né? Então eu continuo isso, eu acho que isso é um grande acerto, eu continuei acompanhando. Eu tenho um apelido no setor de cafés, que eu sou a locomotiva do setor, eu estou sempre pensando o que está acontecendo de novo, aí vem muita gente para me acompanhar, para dar uma olhada, para stalkear, para ver o que eu ando fazendo. Mas eu fico feliz também de sendo referência. Sim. E outra coisa que eu acho... merecido, né? E realmente merecido pela tua história, né? E é legado, né? Eu acho que isso tudo é legado. Legado é uma coisa que a gente tem que ter pensado, sabe? Eu não quero só deixar um exemplo que eu fui uma boa empresária. Não é isso. E empreendedorismo é árduo. Ser empreendedor no Brasil é muito solitário. É o que a gente diz, né? É muito solitário. São decisões rápidas, você não pode colocar a culpa em ninguém, a responsabilidade é sua, o conceito, a formação do negócio, né? E é claro, né? Hoje eu estava numa reunião e a pessoa falou, esse é o meu gestor de obras, não sei o que. Eu falei, eu vou chegar nessa fase, ter um gestor de obras, né? Porque você, além de ser muito solitário, e é a grande parcela dos empresários do Brasil, que a gente leva esse país para frente, é o nosso setor produtivo, é aqui. É assim. Né? É as empresas, pequenas e médias empresas, porque são poucas as grandes, de bilhões de faturamento. São poucas, é isso. A maioria está nessa faixa aí, 10 milhões, 50 milhões, não sei o quê, isso aí. Todos vão vir aqui no programa. Sim, muito legal, é isso mesmo. Então eu acho que eu continuo aprendendo muito, são um acerto que eu fiz de continuar sempre evoluindo, buscando novidades, trazendo novidades, participando muito, o que eu gosto de fazer, falar muito para as mulheres empreendedoras ou que queiram ser empreendedoras. O meu sonho mesmo é pegar cada uma dessas pequenas produtoras de café e transformar elas em agroempresárias, para elas entenderem de finanças,
sabe, ter educação financeira, de saber, inclusive, se postar em frente de uma câmera. Nós temos, inclusive, hoje uma aula de Media Training, mais tarde, viu? Que legal! Com o Rafael Lara Mesquita. Mas vamos deixar aqui sua palavra final. Acho que a gente tem esse momento aqui também. Foi um episódio incrível. Eu deixo para você esses últimos minutos, 1 minuto para você deixar a sua palavra final para as mulheres, para os empresários, para as empresárias. A Gelma, que é mãe, empresária, e que hoje contou uma história que é incrível, né? De história de vida mesmo. Deixe suas palavras finais, então, para todos que nos acompanham em nossa audiência. Então, acho que eu costumo falar muito de propósitos, né? Propósito sem sentido é vazio, né? Você não pode ter um storytelling que morre na primeira 10 minutos depois de uma entrevista. Você tem que ser convincente no que você faz. Uhum. E o que eu conto aqui é a minha essência mesmo. Propósito para mim, quanto que você impacta a vida do outro? Pode ser 1, pode ser 10, pode ser milhões. Quanto que você impacta? E é isso que eu entendo como propósito. E outra coisa que é muito claro, é muito difícil. Foram muitas noites sem dormir, já chorei bastante, mas eu sou daquela que choro, enxugo as lágrimas e vou pro next. Vamos embora, vamos continuar fazendo. E mais do que isso, tudo isso que eu estou contando para vocês, eu quero que vocês acompanhem, vá conhecer as lojas, vão viver uma experiência com café, pode ser também no seu produto, na tua empresa. E tudo, eu gosto muito de uma frase do Steve Jobs, que ele fala que tudo isso que você está vendo aqui, esse legado todo, isso tudo que a gente está construindo, parece que foi feito de um dia para o outro, né? Mas demorou muito tempo para ficar pronto e ainda está sendo construído. É isso. E é isso. A gente termina mais um episódio do nosso programa Negócios S.A. assim, com essa mensagem. Obrigado, Gelma. Muito obrigado pela sua participação. Bom, e assim terminamos mais um programa do Negócios S.A. Um programa incrível. Você que nos acompanhou até aqui, espero que tenha aprendido. Esse programa vai ao ar toda sexta-feira, né, às 13 horas. Se você quiser convidar algum empresário, algum CEO para participar, entre em contato nas nossas redes sociais. E se você quiser fazer parte do nosso programa de formação empresarial, da mentoria Negócios S.A., entre nesse QR Code aí na tela e venha participar, venha conhecer mais sobre aí o mundo empresarial, como ter uma alta performance como empresário. Inclusive, hoje nós temos uma aula de Media Training e se você quiser participar, aí entra nesse QR Code, viu? Gelma, muito obrigado pela sua participação. E o Barista tá aí, gente, todas as lojas, entre na rede social, acompanhe. E quero ir lá conhecer, quero ir lá de novo, conhecer o curso, né? Não fiz ainda. Sim. Desse de sensitivo que eu achei bem legal. Vai o café. Me fala quando vai ser a próxima turma. E é isso, gente. Muito obrigado. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.